Ferrari e Red Bull estão unidas contra a Mercedes na Fórmula 1. Sabe quem falou essa afirmação? Justamente o chefe da equipe alemã, Toto Wolff. Segundo ele, é exatamente isso que está acontecendo. Se você quer saber tudo sobre isso, entender mais sobre esse assunto, então fique ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e nesse ano de 2022, Ferrari e Red Bull foram capazes de dividir todas as 13 vitórias do campeonato de 2022. De uma forma impressionante, as duas equipes conseguiram fazer dois carros extremamente bem projetados, o RB18 e o F175, que tiveram a capacidade de fazer praticamente todas as pole positions desse ano, com exceção de apenas a última pole, do GP da Hungria, que foi de George Russell. Mas com exceção desse caso específico, as poles foram todas ou de Ferrari ou de Red Bull. E além disso tudo, todas as vitórias foram justamente dos pilotos das duas equipes, de uma forma impressionante. Entretanto, a Mercedes pretende se aproximar cada vez mais das suas principais rivais. E um dos motivos para isso é que ela realmente está recorrendo na FIA com relação a algumas situações que aconteceram no assoalho dos carros e também com o porpoising. Claro que a justificativa da Mercedes com relação ao último fenômeno aerodinâmico falado aqui nesse vídeo também é com relação à saúde dos pilotos e até mesmo segurança desses pilotos especificamente. Mas com relação aos assoalhos flexíveis, é uma situação que é bem discutível, vamos dizer assim. Mas Ferrari e Red Bull continuam contra qualquer tipo de medida nesse sentido. E a forma como as duas equipes, tanto a austríaca quanto a italiana, tem falado para a FIA indo contra essa nova justificativa ou esse novo requerimento da Mercedes, acaba fazendo com que Toto Wolff tenha praticamente certeza de que os dois times estão de certa forma contra a Mercedes na Fórmula 1. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. A entrevista de Toto Wolff está na íntegra nesse vídeo específico, então não esquece, esse vídeo tem qualidade, é pra você, então deixa o seu like aqui embaixo, já se inscreva no canal e ative o sininho. E vamos começar a falar um pouco mais sobre esse assunto e entender o que está acontecendo exatamente. Com relação ao porpoising em si, aparentemente, a Mercedes já conseguiu praticamente erradicar esse problema. Pelo menos é isso que nós pudemos ver nas últimas corridas. Por exemplo, do GP da Hungria, onde os dois pilotos conseguiram um pódio no segundo e no terceiro lugar, demonstrando que o W13 já está muito melhor quando nós falamos em questão do porpoising. Mas essa não é a única questão que está ligada a essa nova diretiva técnica da FIA. Na verdade, também existe algum tipo de mudança relacionada aos assoalhos flexíveis, que já foram falados nesse vídeo. Mas o interessante é que tanto Ferrari quanto a Red Bull estão se manifestando contra essa mudança na diretiva técnica, falando principalmente que não tem nada a ver com a saúde dos pilotos ou até mesmo com a segurança destes na Fórmula 1. A Mercedes, com Toto Wolff, disse que essas justificativas de Ferrari e Red Bull e essa ida contra essas diretivas técnicas significa basicamente uma coisa: o F175 e o RB18 sofreriam com essas novas medidas e eles não querem mais uma equipe na festa por vitórias na Fórmula 1. Acho que eles preferem continuar sendo somente os dois no topo do que ter um terceiro convidado na festa. Quando você pressiona a FIA, há sempre uma vantagem potencial em tudo, e fizemos isso no passado. Mas nessa questão eu vejo de uma forma muito diferente. Em várias ocasiões não houve hesitação em fazer alterações nos regulamentos para questões de segurança. E realmente, geralmente quando existe alguma questão relacionada à segurança dos carros de Fórmula 1, as equipes costumam ficar de acordo com os pilotos especificamente, costumam defender os principais membros de sua equipe e os únicos capazes de domar aqueles carros no seu time especialmente. Mas nesse ano, segundo o próprio Toto Wolff, essas medidas de segurança não estão sendo atendidas pelas duas principais equipes do grid, o que significa que muito provavelmente existe algum tipo de vantagem em deixar de ter essas diretivas técnicas da Fórmula 1. Mas por que essas medidas podem acabar ajudando, auxiliando a FIA com relação à segurança dos carros? O que tem a ver uma coisa com a outra na Fórmula 1?
Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Na verdade, o que realmente está acontecendo é o seguinte: com relação ao porpoising, as medidas relacionadas à segurança estão diretamente ligadas também a algum tipo de problema de saúde que os pilotos podem acabar sofrendo graças a esse fenômeno aerodinâmico que acaba tendo ali uma chacoalhar do carro que atrapalha com toda certeza ali a coluna dos pilotos, a parte cervical realmente, isso é bem óbvio. Com relação aos novos assoalhos flexíveis, a situação é um pouco mais complexa, justamente porque esses assoalhos flexíveis têm como principal objetivo permitir que os carros de Fórmula 1 andem em uma altura um pouco mais baixa do que o normal. Consequentemente, existe a possibilidade de uma perda muito grande de pressão aerodinâmica, principalmente em momentos em que esses carros estão mais próximos do chão ou até mesmo tocando o asfalto. Consequentemente, com essa perda de aerodinâmica súbita, pode acontecer que o piloto acabe perdendo o controle do seu carro. Pior até mesmo o que acontece justamente com o porpoising em curvas de alta. E justamente por conta disso, essas duas medidas têm a ver com segurança e também com a saúde dos pilotos. E essa justificativa não é algo bobo, não é mimimi, nada disso. Na verdade, é uma justificativa muito válida e que faz todo sentido quando nós analisamos a parte física de todo esse processo. E a situação acaba piorando um pouco mais, já que Toto Wolff disse basicamente que o W13 já é de conhecimento da Mercedes de forma completa. Eles já entenderam o funcionamento do carro da equipe alemã, o que permitiu, como ele mesmo disse, a anulação parcial ou até mesmo completa do fenômeno aerodinâmico do porpoising, que era realmente a maior capacidade ali que a Mercedes tinha de perda de resultados. No fim das contas, o porpoising, que era a pedra no sapato de Wolff, Hamilton e Russell, aparentemente já foi resolvido de certa forma. Não é à toa que eles conseguiram a pole no GP da Hungria e o primeiro e segundo lugar com Hamilton e Russell nesse GP especificamente também. Ou seja, nesse momento, segundo o próprio Wolff, não faria tanto sentido assim eles quererem tanto assim uma mudança no regulamento. Mas ele mesmo disse que a intenção é proteger os pilotos de todo o grid da Fórmula 1. E qualquer tipo de contraposição a essas medidas deve ser considerada irrelevante e ignorada pela FIA, segundo o dirigente da Mercedes. Talvez devo acrescentar que agora entendemos os problemas com o nosso carro. Conseguimos a pole position na última corrida, mas isso não muda nada. É irrelevante. Estamos falando de algo que prejudica a saúde dos pilotos. Acredito fortemente que contramedidas devem ser tomadas para garantir que no próximo ano esse problema seja apenas uma memória distante. A FIA não tem escolha, tem que fazer alguma coisa e acho que, diante desse problema, ter equipes fazendo lobby a favor ou contra uma medida é completamente irrelevante. É uma questão médica e tem que ser respondida. E claro que nesse caso existem dois lados aí de uma mesma moeda. Nós temos o lado da moeda que diz que os pilotos irão mesmo ter a sua saúde prejudicada e até mesmo a sua segurança colocada de certa forma em risco com esses novos carros da Fórmula 1. Mas do outro lado da moeda, o que nós enxergamos é a possibilidade de a Mercedes estar tentando de uma forma ali antiética conseguir um pouco mais de tempo dentro da pista, um pouco mais de resultados através destas medidas anti-porpoising e anti-assoalhos flexíveis. Muito se fala sobre essa questão, mas eu queria, antes de falar a minha opinião sobre isso, saber a sua. Você acha que de certa forma a Mercedes está sendo aproveitadora, aproveitando a situação por um bem maior para ela mesma como equipe, ou você acredita que ela realmente está se preocupando com a saúde de seus pilotos? Já comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. O que eu acredito realmente é que no fim das contas a Mercedes juntou a fome com a vontade de comer, como nós falamos aqui na minha família. Na verdade, o que me parece que aconteceu é que realmente tanto o porpoising quanto o assoalhos flexíveis acabam sim interferindo na saúde e na segurança dos pilotos. É um problema que, na minha opinião, deveria mesmo ser erradicado. Os assoalhos flexíveis, inclusive, são um ponto cinza do regulamento, um ponto cinzenta que não se sabe exatamente se deveria ou não ser modificado, vamos dizer assim. Mas o que diz o regulamento é que os assoalhos devem ser rígidos,
O que a FIA fará é basicamente normalizar esses regulamentos, colocar regras nesses novos regulamentos, nada demais. Sobre a questão do porpoising, é algo que precisa ser erradicado porque os pilotos sofrem, a saúde deles está sim em risco com isso tudo. Mas aparentemente nos dois casos, a Mercedes pode acabar ganhando espaço nesse caso. Ainda mais porque modificando esses assoalhos flexíveis, é possível que Ferrari e Red Bull acabem sofrendo um pouco mais também com o próprio fenômeno do porpoising, o que iria prejudicar as duas equipes com a implementação dessas duas regras no regulamento a partir desse próximo GP de Spa de Fórmula 1. Não é à toa que o próprio George Russell já acredita que de certa forma a Mercedes pode sim ter alguma vantagem com isso tudo a partir do próximo GP. Mas como eu já disse, a sua opinião pode ser diferente da minha, comenta ela aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para fortalecer cada vez mais esse canal, se inscreva e ative o sininho para o YouTube te avisar toda vez que tiver vídeo novo aqui na plataforma. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!